gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é pra aquelas pessoas que estão tentando ficar ruiva, que querem ficar ruivas. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, como eu fiz pra chegar no tom que eu tô agora, sem descolorir, o que eu usei e essas coisas. Eu quero lembrar que eu não sou cabeleireira. O que eu vou contar aqui é as coisas que eu usei, minha experiência e tudo mais. Eu acho legal compartilhar esse tipo de coisa pra quando você for usar, se você mesmo quiser testar e tudo mais. Mas eu não vou garantir que vai ficar igual no seu cabelo. Muitas pessoas já vieram me perguntar esse tipo de coisa e não tem como eu falar, usa isso que vai ficar desse jeito. Isso é o que eu testei, o que deu certo pra mim. Então vamos começar. Eu vou colocar algumas fotos aqui do lado pra vocês verem como era o meu cabelo em cada vez que eu tingi e tudo mais, cada tinta que eu usei, como é que ficou. Mas lá no meu blog tem posts sobre cada uma dessas etapas, eu separei em vários posts e tem muito mais fotos se vocês quiserem olhar com mais detalhes. Esse aqui é o meu cabelo natural, ele é um castanho que ficava tipo um castanho claro no sol, mas na sombra ele era um castanho normal, castanho médio. Quando eu pintei pela primeira vez, eu pintei no cabeleireiro porque eu fiquei com medo, né? Primeira vez pintando cabelo e tudo mais. Eu usei a tinta da Yellow 7.4, só que se eu tivesse um pouquinho do conhecimento que eu tenho hoje, que é bem raso mesmo, é mais por experiência e tal, se eu tivesse um pouquinho desse conhecimento quando eu pintei, eu não ia ter deixado ele fazer o que ele fez, porque meu cabelo era virgem e aí ele começou a passar a tinta pela raiz mesmo, ou seja, a raiz abriu muito e as pontas ficaram do jeito que era de início. O tom que eu queria era meio que um castanho acobreado, aí eu escolhi o 7.4, que se eu tivesse entendido um pouco mais, pesquisado um pouco mais antes, eu não teria escolhido o 7.4, já que meu cabelo era virgem e escuro. Ele acabou não clareando o tanto que clarearia se eu tivesse pego uma 8.4, por exemplo. Se eu tivesse pego uma 8.4, ele ficaria mais pro 7.4. Ele ficou ainda meio escuro, ficou desse jeito que vocês estão vendo. Ele deu uma clareada assim, dá pra perceber principalmente nessa foto que dá pra ver a diferença da minha raiz, que já tava maiorzinha, e do meu cabelo mesmo, deu uma clareada. Só que as pontas ainda estavam muito escuras e estavam me incomodando bastante. Eu não achei que essa tinta ressecou meu cabelo, não achei que ela ressecou nem um pouquinho. Aí eu esperei 3 meses, que é o tempo recomendado de esperar entre uma tintura e outra. Achei tranquilo esperar esse tempo, já que meu cabelo não tava tão claro, a raiz não aparecia tanto. Dava pra ver, mas não aparecia tanto, não era uma coisa que, me incomodasse. Aí depois de 3 meses eu pintei de novo o cabelo inteiro com a Yellow 7.4, de novo. Aí eu resolvi pintar das pontas pra raiz pra ver se amenizava essa diferença que tinha tão grande das pontas que ainda estavam bem castanhas e a raiz que já tinha aberto um pouquinho mais. E amenizou sim, só não ficou tão... ainda tinha o problema, entendeu? Só deu uma amenizada mesmo. E a cor ainda era aquela coisa, tava um castanho acobreado. Nessa fase, eu às vezes sentia que meu cabelo não tinha mudado nada de cor, eu ainda achava ele muito castanho. Dependendo da luz, ele não tinha mudado nada. Aí no tempo que eu tava esperando pra pintar de novo, eu comecei a tonalizar com o Keraton Cobre, que eu achei bem fraquinho, por sinal, durava tipo umas 3 lavagens e aí já ficava meio desbotadão de novo. Ah, esqueci de falar, as 2 vezes que eu pintei, eu usei água oxigenada de 30. Fiquei com medo de usar de 40 porque eu achei que ia ressecar muito. Depois eu esperei uns 2, 3 meses, eu sempre tento esperar 2, 3 meses, que é o máximo que eu consigo, pra não danificar tanto o cabelo, apesar da tinta não estar ressecando, é bom esperar, já que eu tô pintando meu cabelo inteiro. Eu não consigo fazer só a raiz porque eu ainda não cheguei no tom que eu quero, então eu pinto ele inteiro. Aí eu comecei a querer clarear, sempre dizem, né, tinta não clareia tinta, mas deu uma clareada assim, mas pouco, bem pouco, e bem mais na raiz do que nas pontas. Aí eu passei a Yellow 8.4 com água oxigenada de 30, que é o que vocês estão vendo agora, que clareou um pouquinho, mas não clareou tanto. E aí ainda continuou aquele castanho com um reflexo acobreado, não ficou do jeito que eu queria. Dava pra ver só quando tava no sol mesmo, quando tava na luz clara, batia uma luz assim, dava pra ver tipo uns reflexos. Aí eu esperei de novo, eu gosto de um tom um pouquinho mais avermelhado do que laranja, mas sem ser vermelho fantasia, sabe? Só um toquezinho avermelhado, não tanto pro laranja. Aí eu resolvi misturar um pouquinho da tinta 8.66 com a 9.4 da Yellow. Vocês viram que eu tô só abaixando, né? Comecei com a 7, depois fui pra 8, depois fui pra 9, misturei com um pouquinho da 8.66 pra dar aquele toque mais avermelhado que eu queria. Eu coloquei só um pouquinho mesmo, aí quase não fez o efeito avermelhado. Aí passou os 2, 3 meses de sempre e eu resolvi cortar meu cabelo e ficou assim como vocês podem ver. Depois daquela primeira vez que ficou muito evidente as minhas pontas mais escuras, que é a minha raiz, eu comecei sempre a pintar de baixo pra cima. Eu pintava as pontas, deixava, sei lá, uns 20 minutos
Aí eu passava na raiz e deixava os 15 minutos restantes, que eu deixo 45 minutos com a tinta. Aí depois disso, eu queria clarear meu cabelo e resolvi usar uma tinta da Igora, uma tinta clareadora. Eu não consegui achar muita informação dela na internet antes, que eu sempre pesquiso por resenha e tudo mais antes de usar uma tinta, que é a tinta L77 da Igora. A numeração da Igora é diferente das outras marcas. O cobre nas outras marcas costuma ser 0.4 e na Igora é 0.7. Mas não muda nada, é só questão de nomenclatura mesmo. Aí eu resolvi misturar a L77 com a 8.77, que é a mais avermelhada dessa linha acobreada da Igora, que tem a 7, a 8, a 9. Eu queria usar a 9, mas eu achei a 9 muito puxada pro loiro. Aí eu peguei a 8 mesmo, já que eu ia usar como tinta clareadora, e usei na proporção de 1 para 1. Lembrando que toda vez que eu for falar de uma tinta, todas elas eu usei com água oxigenada de 30. Essa tinta L77, por ser clareadora, ela tem um pouco mais de amônia. Ela é recomendada usar com água oxigenada de 40, mas eu fiquei com um pouco de medo, porque o pouco que eu li sobre ela na internet eu já vi que ela era bem forte. Então eu misturei com a proporção de 1 para 1 com a 8.77. Deixei no cabelo por uns 50 minutos. E ficou assim, deu uma clareada muito boa, mas deu uma manchadinha em alguns pontos, ficou um pouquinho mais escuro mesmo. A raiz sempre abre mais, por mais que eu pinte das pontas pra raiz, a raiz sempre abre mais. E eu achei que ela ressecou sim o meu cabelo bastante, mas muito mais do que todas as outras vezes que eu pintei. Tanto é que a Yellow não resseca muito meu cabelo, a Igora ressecou, mas por ser essa tinta clareadora específico, que contém um pouco mais de amônia, já era de esperar que ela ia ressecar. A moça falou pra mim na loja que não ia adiantar usar ela, porque ela era pra ser usada em cabelo virgem, mas adiantou sim, clareou um tanto bom do meu cabelo, vocês podem ver nas fotos que eu vou estar passando. Aí dessa última vez eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Eu voltei com a tinta da Yellow. Eu usei um tubo e meio da 9.4 e meio tubo da 8.66. Aí eu fiz lá a mistura, aí eu separei em 2 recipientes, metade e metade, e coloquei água oxigenada de 20, passei na raiz, e a de 30 e passei nas pontas, pra ver se assim dava uma amenizada mesmo nessa diferença toda que tem, e pra não ficar tão difícil de aplicar, porque aplicar das pontas e depois aplicar pra raiz faz uma bagunça muito grande, é muito ruim. E aí eu fiz desse jeito e deixei o mesmo tempo, né, só que aqui com a água oxigenada de 20 e nas pontas com a de 30. Aí ficou desse jeito que vocês estão vendo aqui, que vocês estão vendo no meu cabelo mesmo e nas fotos. Eu gostei dessa mistura. Eu acho que eu poderia ter colocado um pouquinho mais de vermelho, eu ainda acho que tá bem cobre. Eu quero um pouquinho mais avermelhado, mas sem ser vermelho fantasia. Mas eu gostei e eu acho que eu vou começar a retocar só a raiz e esperar um pouco mais pra passar no cabelo inteiro pra não ressecar tanto. A tinta da Yellow, ela não tá ressecando meu cabelo, o que ressecou mesmo foi o da Igora, mas porque ela tinha mais amônia, foi clareadora e tudo mais. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha experiência, das diquinhas que eu passei e tudo mais. Espero que ajude quem também tá passando por isso, quem tá com esse probleminha também de igualar as pontas com a raiz e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, me seguir nas minhas redes sociais, vai ter o link de todas elas aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!